Mesmo o Barbosa, mas o momento é terrível, né? Eu acho que não é terra arrasada, tá, Jade? Não é bom o momento, mas o Botafogo, em alguns jogos, ou dentro de alguns jogos, deu alguns sinais positivos. Claro que o torcedor vai olhar e falar assim, 5 derrotas seguidas, você está falando em sinal positivo? Mas, por exemplo, na minha opinião, os quase 30 minutos do segundo tempo, eu achei que o Botafogo fez um bom jogo. Conseguiu equilibrar as ações, teve mais oportunidades de gol do que o Flamengo naquele momento, conseguiu empatar o jogo. Agora, aí você perde o jogo, na minha opinião, em mais uma falha do goleiro. Sim. Isso vai dando uma carga pesada para o time, né? Porque aí o torcedor sai daqui aborrecido, sai daqui eliminado, sabe que tem um jogo difícil a 4,100 de altura lá em Potosí. Então isso tudo vai deixando o torcedor amargurado e o próprio Barbosa. Você vê que é reflexo uma coisa da outra. Sim. Mas eu só queria falar para o torcedor do Botafogo que eu acho que não é uma terra arrasada nesse momento. Acho que hoje, aqueles 30 minutos do segundo tempo deram algum sinal de que a coisa pode acontecer melhor um pouco. Precisa trabalho, precisa o técnico contratar jogadores, precisa encorpar o elenco. A diferença hoje do banco foi gritante, mais uma vez. E eu acho que se clube, SAF, se alinharem, acho que dentro de campo o Anselmi consegue arrumar soluções para melhorar o Botafogo. Deixa eu só dar uma informação de que pela semifinal do Campeonato Gaúcho, jogo de ida lá em Porto Alegre, Grêmio e Juventude empataram em 1-1. E a cobertura desse resultado, desse primeiro confronto entre as duas equipes, você vai ter logo mais no aquecimento para Ipiranga Internacional, a outra semifinal que vem na sequência desse nosso pós-jogo aqui de Botafogo e Flamengo, com a classificação rubro-negra, vitória por 2-1. E naturalmente, né, Grafa, que o jogo e o resultado, ele dá sinais. Ele mostra para os dois técnicos situações, seja para o lado ruim, como o Eric já falou, seja para o lado positivo, o lado vitorioso. E a gente está vendo já os melhores momentos aí na tela. O Flamengo, diferentemente do Botafogo, alcança a sua 4ª partida sem derrota. É nítida, né, a percepção de que o Flamengo vai evoluindo. É normal, né? Você evoluindo com o decorrer da preparação física, né? A condição física dos atletas melhorando. O Felipe Luiz tem um fator importante que ele consegue rodar bem a equipe, né? Quando ele tira alguns jogadores, os jogadores que entram não mudam o padrão de jogo da equipe. O Flamengo consegue manter um padrão de jogo, diferentemente do Botafogo hoje e de outras tantas equipes do futebol brasileiro que estão ainda nesse início de preparação. O Flamengo fez um grande primeiro tempo muito bom, né? Onde saiu com o resultado a seu favor. Na volta do intervalo caiu de produção, deixou o Botafogo crescer muito por conta da performance e pela postura do Botafogo dentro de campo. Mas aí na reta final do jogo, né, com as entrada do Cebolinha, o Cebolinha entrou bem no jogo, o próprio Luiz Araújo também entraram bem no jogo, manteve o padrão, conseguiu melhorar o Flamengo na segunda etapa e conseguiu a vitória. Por mais que eu penso também que o goleiro Neto poderia ter feito uma defesa melhor na primeira cabeçada do Pulgar ali, mas o Flamengo já rondava mais a área, já pressionava mais o Botafogo, e o Botafogo parecia já estar contente com o resultado de empate, não conseguiu atacar mais, né? As trocas não conseguiram mudar. Mas a gente vê uma evolução no Flamengo, né? Há 2 semanas atrás o Flamengo estava com 4 derrotas também e nós discutíamos isso, não é o fim do mundo, não é terra arrasada. E hoje o Botafogo chega na 5ª derrota, tem pontos a favor, pontos fortes, como o Eric trouxe, né, de melhora em alguns setores, de melhora física da equipe, mas precisa quebrar essa sequência de derrotas, porque com 5 derrotas, para você readquirir a confiança, ter confiança no sistema de jogo, de jogar, de desempenhar em campo, de ter uma mobilidade melhor em campo e um desenvolvimento melhor das jogadas, com 5 vitórias acaba amarrando um pouco mais a equipe e tem um jogo bem difícil na próxima semana, mas é um jogo que pode ser um divisor de águas aí nesse aspecto de buscar a vitória na temporada. E naturalmente que isso embala, né, impacta para o Flamengo do lado positivo, pensando também em disputa de título, né, Eric? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a melhora do Flamengo passa pela melhora física dos atletas, né? E o primeiro tempo hoje deixou isso muito claro. Acho que o fato do Flamengo ter conseguido fazer movimentos
e roubadas de bola, principalmente no campo de ataque, que era algo tão comum no time do ano passado, né? E esse ano não tinha conseguido fazer, não tinha conseguido pressionar os adversários no campo de ataque como conseguiu hoje. Acho que isso mostra que principalmente a melhora física melhorou o nível de desempenho da equipe, né? Então a gente conseguiu ver um Carrascal, ainda que tecnicamente errando algumas coisas, mas com muita saúde, ganhando lance pelo lado direito, o Plata com uma movimentação interessante, o próprio Bruno Henrique, que se não fez um jogo brilhante também com bola no pé, mas ajudou muito taticamente. Eu achei, inclusive, que o Paquetá fez o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo, são 5 jogos agora, né? Não chegam a ser 5 jogos, porque contra o Corinthians ele entrou já no finalzinho, sim. Mas enfim, ele entrou em campo 5 vezes. Tá indo, né, pro seu quinto jogo. E achei que ele hoje fez um... Eu acho, por exemplo, para tentar acalmar um pouco o carnaval do torcedor alvinegro, acho que o Botafogo hoje fez um jogo melhor, por exemplo, do que fez quinta-feira. Sim. Conseguiu competir mais contra o Flamengo. Contra o Fluminense, para mim, a atuação do Botafogo foi muito abaixo, muito ruim. Acho que hoje não foi um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo foi um segundo tempo ali até os 30 legal. Então, assim, como eu falei e o Gravo falou, não é terra arrasada, é um processo. Tá demorando? Tá demorando, mas tem de onde tirar. Eu acho que isso é o mais importante. Bom, o Danilo é um cara que já tinha recebido um ponto de atenção, né, no jogo contra o Fluminense. Ele precisou deixar o clássico pelo Campeonato Brasileiro sentindo dores musculares. E ao final do primeiro tempo aqui, a gente tem a imagem, inclusive, no momento em que ele é substituído pelo garoto Arthur Neves. Ali ele já sentia, Arthur Novaes, perdão, e ele já sentia ali. E claro que há a atenção do Martim Anselmi de não... tê-lo com um pouco mais, exato, de sofrimento para o Danilo, enfim. Mas ainda tem esse tempo curto de recuperação, a viagem que é desgastante, essa logística que vai exigir muito. Não é simplesmente retirar o jogador e preservá-lo. Né, se vale a pena expor o jogador a 4 mil num esforço que... Vai levar, não vai levar? Talvez seja melhor guardá-lo para o jogo da volta, que é onde as coisas vão se decidir, né? Tem isso também, né, Grafite? É importante ver isso daí, né, a condição física, né, do atleta, né? Se ele saiu do jogo a semana passada reclamando, hoje ele conseguiu atuar ali, os primeiros 20, 25 minutos ele estava tranquilo. Mas ele não estava tocando tanto na bola, até a gente chamou a atenção, né? Ele não estava tão à vontade, solto, né? Solto como ele costuma, de buscar a bola, de ter dinâmica, assim, ele não estava com tanta agilidade, acho que ele estava se segurando até para não agravar a lesão. E aí, quando ele viu que não dava para continuar, que não dava para manter o ritmo da necessidade que o Botafogo precisava para enfrentar o Flamengo, ele sai. Eu acho, dependendo como será os próximos dias, deixá-lo aqui no Rio se recuperando também seria importante para o jogo da volta, até para não perder o Danilo para uma sequência maior de jogo. Depois ele realmente abre, dá uma lesão maior, de um grau maior, aí tu perde o jogador aí por um mês, aí um mês nessa sequência de futebol brasileiro dá quase 10 jogos, né, já? Então é importante isso daí. Bom, questões que certamente o Botafogo, a sua comissão técnica, né, os médicos vão avaliar agora a partir do final desse confronto aqui contra a equipe do Flamengo. Chaveamento do Campeonato Carioca. Temos definida, na verdade, a primeira semifinal e 3 times confirmados a próxima fase. Tá faltando só o duelo entre Fluminense e Bangu, amanhã, 18 horas, no Maracanã, transmissão do Sport TV. Isso me parece um desabafo de um grupo que tem no Barbosa um dos seus porta-vozes, né, um dos líderes, apesar de não ter a braçadeira hoje de capitão, mas ele é uma liderança. Isso me parece desabafo de um grupo que está se sentindo abandonado nesse momento. Eu diria pela gestão do Botafogo, mas o que o Botafogo tem nesse momento é uma não gestão do John Textor. Eu estou completamente de acordo. Parece que a parte externa, e que seria interna, né, no caso do clube, mas externa ao campo, tem chegado para os jogadores, que é aí que é o grande perigo quando acontece esse tipo de situação, porque não só eles se sentem abandonados, como para mim é muito claro que a torcida não faz uma cobrança em cima desses jogadores, tirando... Vou obviamente fazer aqui que é até ruim colocar a culpa em um só jogador, mas assim, eu entendo quando a torcida vai ao Neto, por exemplo, porque ele falha de fato muito frequentemente nos jogos, mas a gente não vê a torcida buscar jogadores para culpar pela situação geral do Botafogo. É muito claro para o torcedor, para a gente que trabalha com futebol, de que o que persegue o Botafogo desde a temporada passada é um amadorismo, uma falta de planejamento, uma falta de cuidado com o clube. Então alguns jogadores vão passar ilesos às críticas, porque o desempenho deles em campo é também em relação a não ter outros jogadores chegando porque tinha transfer ban, então estão sendo colocados agora, depois que a janela, enfim,
enfim, já começou há muito tempo. Estão indo jogar uma Libertadores, mandando um monte de jovem pra lá que nem sabe se vai entrar titular, porque os jogadores que provavelmente vão jogar o início da partida estavam jogando hoje, perderam o Danilo, não tem substitutos pra jogar nesse meio campo com a mesma qualidade técnica que o Danilo tem. Então a situação do Botafogo é extremamente preocupante. Existia uma perspectiva de melhora com a questão da inscrição dos novos jogadores, com o que esse time poderia fazer, mas não me parece o claro, porque cada notícia que sai interna do que o clube pretende para a temporada, inclusive pegar empréstimo com custos e juros impagáveis, me parece que assim, o futuro do Botafogo é muito preocupante. E nós estamos falando, né, eu costumo chamar, o Felipe Bastos, o futebol brasileiro, com clubes aí faturando na casa de bilhão. O próprio Flamengo é um clube que tem um faturamento de bilhões por ano. Eu costumo brincar que é uma piscina de tubarões, e se você for um peixinho, esquece. E o Botafogo está se colocando nessa piscina de tubarões como um clube que não vai ter condição de sobreviver se o modo de administrar continuar sendo esse, né? E aí o Botafogo faz um gol, a gente filma lá o seu maior acionista, né, o Textor, feliz. E acha que o torcedor está feliz também. Depois de um 2024 da maneira que foi, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, o Botafoguense tinha uma esperança de conquistar a Recopa, de conquistar a Supercopa. Aí no início de 2025 a gente já viu o que poderia vir acontecendo, né? Não é que poderia vir a acontecer, aconteceu num 2025 muito ruim do Botafogo, pelo que foi planejado lá em 24, lá em 23. E aí parece que o ano acabou em 24. Não, o Botafoguense ficou só com 24. Isso é muito ruim. Os jogadores também não são máquinas, levam os problemas para dentro de campo, sim. Logicamente, as tomadas de decisões dentro de campo é muito importante que o jogador ele entenda isso também, mas o torcedor ele fica triste, ele fica chateado por tudo aquilo que o Botafogo está vivendo. Fala, André, fala, Balado. Cara, eu fico muito preocupado, porque assim, esse desabafo do Barbosa aí assim, chama muita atenção, igual o Jorge falou. E é pior, porque é uma esfera que não é do jogador. O jogador ele tem que treinar, tem que jogar e tem que ser cobrado pelo que ele faz aqui. Ele não é obrigado a planejar, ele não é obrigado a contratar treinador, contratar jogador, mas é claro que ele tem que ficar sabendo o que está sendo feito de planejamento, o que o clube quer. E me parece que o Botafogo às vezes não passa isso para os jogadores, né? Ou se não tem, né? Ou se não tem, ou assim, tá tudo muito estranho. E aí até pra gente aqui fica estranho. E aí você vê os jogadores, assim, respinga nos caras. É lógico que não é uma esfera deles, mas acaba atrapalhando o desempenho. Você vê o Neto às vezes inseguro, você vê o Barbosa dando esse desabafo, você vê o Danilo voltando a jogar bem, mas não foi assim um início maravilhoso. Então eu fico preocupado por isso, porque é uma coisa que os jogadores não decidem, não tem como eles tomarem essa decisão de, vamos lá, agora a gente vai planejar aqui como é que vai ser o Botafogo esse ano. Não, mas respinga nos jogadores. E aí quem sobra, para quem vira o maior culpado, são os jogadores que jogam e ficam ali no alvo disso, né? Na hora que o Bastos ele machucou ali, quase um pouquinho antes. Fala, Bastos. Desculpa, Mari. Respinga também no treinador, né? Porque no melhor momento do Botafogo no jogo, ele acaba tirando dois jogadores que estavam indo bem, o Montoro e o Matheus Martins, por conta de controle de carga, porque ele também vai precisar lá no meio da semana, num jogo importantíssimo na Libertadores, esses próprios jogadores que ele teve que tirar. Com certeza foi controle de carga, e aí você não tem um grande elenco, por conta de problemas financeiros. Não tem dinheiro para contratar, então vamos imaginar, a gente não sabe a gravidade do que aconteceu com o Danilo, a gente não sabe se ele vai jogar quarta, se ele vai ser um desfalque por algumas semanas, não tem elenco e não tem como contratar. Né? Não, e só para lembrar, né, o Danilo teve 2 lesões de coxa na temporada passada no Botafogo e ele teve uma fratura muito séria no tornozelo quando ele estava jogando a Premier League. Então, assim, o cenário físico do Danilo tá longe de ser o ideal. E aí você olha o Bastos, que é um jogador importante, sai também com câimbras, né? Então... Aí você tem que botar um volante para jogar constantemente de zagueiro, que é o Nilton. Aí você fica sem opção de volante para jogar do lado do Danilo. Aí você tem que pegar o Ítalo, que é um garoto que acabou de chegar para entrar na zaga do final. Cobertor curto. Amigo, cobertor curto, e nós estamos em fevereiro, o campeonato vai até dezembro. Ou o Botafogo acorda pra vida, ou ele vai sofrer demais esse ano. E a janela já fecha dia 3. Não vai ter como contratar. E aí você vai com esse elenco enxuto que o Botafogo tem, com essa quantidade de lesões que o Botafogo vem tendo, é difícil demais a gente até falar alguma coisa do Martin Anselmi, né? Porque o início de trabalho empolgante, mas aí você não tem elenco, aí fica difícil. Ô Veloso, eu acho que o que o Textor precisa fazer agora é jogar a sério, sabe assim? É parar com os acessos de loucura, de inconsequência, porque não dá, cara. Não dá pra gerir um clube da maneira como o Textor tá gerindo o Botafogo de 2025 pra cá. Isso não existe, pô. Eu ia só até falar sobre isso, porque eu acho que esse é um momento importante, assim. Se essa é a realidade do Botafogo, e essa é a realidade que já bateu a porta do torcedor que saiu daqui, que assistiu o jogo na GTV, que tem visto esse momento do Botafogo, essa não pode ser uma realidade só de quem sente esse clube com o coração, de quem administra. Então vamos lá parar de gracinha de agora a gente tem um treinador que ataca. Essa é a realidade do Botafogo. É esse o momento do Botafogo. O Botafogo contratou as peças para isso. O Botafogo deu esses materiais. O Botafogo tem essa estrutura para ele ser o time que vai impor. Qual que é o momento do Botafogo agora? É o momento, talvez, de dar um passinho para trás. O torcedor, ele não é otário. Ele vai comprar
comprar, o torcedor ele vai acreditar no gestor que tem a grana, porque é ele que vai, no fim das contas, vai ser o divisor de águas, mas o torcedor ele sabe que aquele cara não é o clube. Aquele cara é o cara que está colocando o dinheiro no clube. Se tiver que ficar entre ele e o escudo, ele fica com o escudo. E o torcedor do Botafogo já entendeu. E eu acho que o Textor, até pra você complementar, Veloso, eu acho que ele achou que existia uma fórmula do futebol. Que foi assim, em 2024, ele abre mão ali também do estadual, ele vai lá, coloca mais dinheiro, ele monta uma parte do elenco ali no meio do ano, ele vai lá e ganha. Ele achou que assim, em 2025 é só fazer isso de novo. Ele falou que faria, né? Eu vou começar o ano sem não sei o quê, aí começa a Recopa, já perde, mas tá tudo bem, Não o que tinha importa é o meio do treinador. ano, eu vou contratar, não tem treinador, porque era o Thiago Nunes naquela outra história, você lembra? Na pré-Libertadores. Quando o Botafogo foi campeão em 24. Isso, ele teve esse roteiro. Bateu em 25, não rolou. Gente, 2026, pra gente falar em inglês, let's keep it serious. Agora o negócio ficou sério. Ela veio dos Estados Unidos semana Let's passada. go. Ela veio do Super Bowl direto pro Campeonato Carioca, meus amigos. Isso aí vem diferente. Aí fazer uma retrospectiva do que vem sendo o Botafogo de 2025, dos títulos da Libertadores e do Brasileiro pra cá, né? Porque desde então o Botafogo se desfez de ídolos, jogadores que conquistaram. E isso já estava previsto no momento em que eles chegaram ao Botafogo. A gente vai falar de Almada, Luiz Henrique, por exemplo, Gregory. Todos eles chegaram ao Botafogo com a prerrogativa de jogar novamente ou jogar pela primeira vez na Europa. Porque o Botafogo tinha, através da Eagle, né, e da figura do John Textor, essa rede multiclubes em que fazia sentido para alguns jogadores grandes, que inclusive estavam na Europa, como era o caso do Luiz Henrique, que não estava mal no Bet, ter o atrativo de vir para o Botafogo pensando em ir para outro mercado. Só que desde que a Michelle Guan entrou lá no Lyon e geriu-se uma crise dentro da Eagle, né? O Textor está rachado com toda a cúpula da empresa que ele criou. Então hoje ele não administra o fundo com que ele conseguiu adquirir o Botafogo. Ele tentou uma aproximação com o Marinax, que é o grego, que é o dono lá do Olympiacos e do Nottingham Forest. Não deve ser à toa, não imagino, não gosto de acreditar que é à toa que o Botafogo faça tantas vendas e tantas compras para o mesmo clube, do mesmo país, de um parceiro do Textor. É difícil, ninguém é bobo, né, de pensar que é à toa que esse tipo de negócio aconteça. E o Botafogo estava tentando uma aproximação com o Nottingham Forest para tentar de fato equilibrar os caixas aqui do clube e deixar de fora essa parte que estava prejudicando financeira por conta dessa cisão com o restante da Eagle, né? O John Textor formou uma nova empresa, está tentando novos fundos, terminou com esse empréstimo. E é bom lembrar, o Botafogo deixou de ser clube associativo, passou a ser SAF, para não precisar mais atrasar salário, não pagar fundo de garantia, perder Direito jogadores por merreca para rival principalmente, e tudo isso está sendo visto da reta final de 2025 para agora. O Botafogo deixou de pagar salário, deixou de recolher fundo de garantia, que é gravíssimo. É o mínimo que você exige, isso está na lei da SAF. O Botafogo não está apresentando com regularidade os balanços financeiros que está na lei da SAF também. Não é porque tem um dono que pode ser de qualquer jeito, tem uma lei, então tem obrigações a se cumprir. E tudo isso terminou na última semana com a saída de quem organiza o clube. Não é o Textor que organiza o clube. O Textor chega com dinheiro e fala, eu quero tal coisa. Quem organizava o clube era o Tairo Arruda, ele era o CEO do Botafogo. E ele deixou o cargo recentemente. Então hoje o Botafogo ainda busca quem o administre, ainda busca quem o organize. E no momento de definição, se o Botafogo é eliminado nas 2 próximas semanas, né, nessa pré-Libertadores, ou mais à frente que seja, o ano já pode ir por água abaixo, em fevereiro. Então tudo isso é importante a gente levar em consideração hoje. O Botafogo demitiu 40 funcionários no decorrer da semana. 40 funcionários, convenhamos aqui, se não é o jogador que recebe 500 mil, se não é o Anselmo que deve estar recebendo lá para casa do 1 milhão, não vai fazer diferença alguma de fato no caixa do Botafogo. Mas faz parte de toda essa debandada, né? Que o Botafogo tá inchou e agora tá tendo que diminuir de novo, né? Porque reorganizado o que estava organizado. O Botafogo parece aquela casa que você compra, faz o boletão e não consegue pagar. Não vamos de mármore no banheiro, não, né? Vamos trocar pedra. É difícil você entender a cabeça de um bilionário, né? A gente nunca chegou perto disso, né? Acontece, às vezes acontece, sabe, Jorge? Quando você vai lá empolgado, da empolgação. Sabe quando tu vai lá na empolgação, olha ali, vou parcelar e depois não dá? Tá acontecendo, Ô, turma, a gente tem que despedir, liberar esse menino aqui.